Ele era o Tridente, o governante impiedoso do submundo de Nova York. Naquela noite, o seu pai, o verdadeiro dom da Sicília, viera para o julgar. A sala estava congelada de medo. Homens que valiam milhares de milhões tinham medo de respirar. Então ela entrou. A empregada de mesa tímida, aquela que ninguém via. Ela aproximou-se do velho Dom, o assassino de assassinos, e quando falou não foi em inglês. Era um dialeto siciliano antigo e profundo, e com 5 palavras selou o seu destino e fez ajoelhar todo o Império Salvatore. O que disse ela? E quem era ela? Fiquem por aqui. Esta não é apenas uma história, é uma dívida de sangue. O restaurante Il Sovrano era uma fortaleza disfarçada de paraíso. Localizado numa discreta rua de paralelepípedos no Sorro, o seu nome significava o soberano e tratava a sua clientela como tal. Senadores jantavam ao lado de titãs de fundos de cobertura e estrelas de cinema sentiam-se com sorte por conseguir uma reserva. Mas o pessoal, e de facto toda Nova York, sabia quem era o verdadeiro soberano. Nico, o Tridente Salvatore. Ele era dono do edifício, do quarteirão e de metade dos políticos que ali comiam. Nico era um homem esculpido em granito moderno, fatos Armani impecáveis, um corte de cabelo de $5.000 e olhos tão frios e cinzentos como o Atlântico. Era a nova geração da Cosa Nostra. Um CEO com uma contagem de corpos. E Il Sovrano era sua sala do trono. E então havia Alesia. Alesia Bianchi era um fantasma nesta gaiola dourada. Ela era pequena, quieta e possuía um talento para ser invisível. O seu uniforme preto estava impecável, o cabelo escuro puxado para um coque severo, e o seu rosto, bonito de uma forma suave e despretensiosa, estava sempre inclinado para o chão. Ela era a definição de empregada de mesa tímida. Um detalhe de fundo num mundo de poder ofuscante. Ela precisava deste emprego. O anonimato era o seu escudo. O dinheiro, que era excelente, era o seu fundo de fuga. Naquela noite, o ar no Il Sovrano não estava apenas tenso. Estava a vibrar. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo tilintar afiado das facas. O maître, um homem perpetuamente estressado chamado Robert, parecia pálido o suficiente para desmaiar. Até Nico Salvatore, que presidia a sua mesa habitual, a número 1, com uma vista clara de ambas as entradas e uma parede reforçada atrás dela, parecia apreensivo. Ele estava à espera do seu pai. Dom Vincenzo Salvatore não era um homem. Ele era uma lenda, um mito do velho país. Ele era o capo de tutti i capi de Palermo, uma figura de poder tão arcaico e brutal que até o seu próprio filho, o Tridente de Nova York, era apenas um mero peão na sua sombra. Ele não punha os pés em solo americano há 20 anos. Sua chegada não era uma visita social. Era uma inspeção, uma auditoria de sangue e lealdade. Tu, Robert, disparou, o dedo apontando para Alésia. A sala de jantar privada, mesa 7, esta noite. O sangue de Alessia gelou. A sala privada? Aquela era reservada para as reuniões mais sensíveis de Nico. Ela a tinha evitado ativamente durante 1 ano. Mas Robert, eu pensei que Maria era... Maria, Robert sibilou. Derramou uma gota de Barolo perto do primo do Sr. Salvatore na semana passada. Ela está a limpar os copos na cave. Tu és discreta, és rápida. Não existes, compreendes? És um par de mãos, nada mais. Vai. Alesia engoliu o nó na garganta e acenou, as suas mãos tremendo tanto que teve de as cerrar atrás das costas. Às 21 horas eles chegaram. As portas da frente do Il Sovrano estavam fechadas ao público. Nico Salvatore estava à entrada, numa postura de respeito que ele não mostrava a mais ninguém. 2 sedãs pretos, modelos que pareciam mais blindados do que civis, deslizaram até o passeio. Dom Vincenzo Salvatore emergiu. Era mais baixo que o filho,
talvez nos seus 70 e poucos anos, mas parecia ocupar mais espaço. Usava um fato de lã escuro e pesado que esteve na moda em 1980. O seu rosto era um mapa de sol siciliano e suspeita do velho mundo, dominado por um nariz formidável e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz. Ele não andava. Ele deslizava, a mão repousando numa simples bengala de madeira retorcida. Ao lado de Nico estavam os seus principais tenentes, Luca, a serpente Rinaldi, o consigliere esguio e sorridente que nunca piscava os olhos, e Marco, o touro-galo, um homem que parecia ter sido construído a partir de pedras soltas. Eles eram um retrato do poder mafioso moderno. Dom Vincenzo ignorou-os a todos. Ele passou pelo filho, dando-lhe apenas um aceno brusco, e entrou no restaurante. Ele não olhou para a arte inestimável ou para os lustres de cristal. Ele simplesmente cheirou o ar como se estivesse a provar a legitimidade do restaurante. Ele está na sala, Robert sussurrou para Lésia, enfiando uma bandeja de prata nas mãos dela. Água, sem gás, sem gelo, e não fales a menos que te falem. O coração de Alésia batia forte contra as costelas. Ela equilibrava a bandeja, os copos de cristal tilintando suavemente. Empurrou a porta pesada de carvalho da sala privada. O ar estava denso de fumo e testosterona. Dom Vincenzo estava sentado à cabeceira da longa mesa. Nico sentava-se à sua direita, parecendo um príncipe, implorando por aprovação. Luca e Marco flanqueavam-nos. Alesia moveu-se para a mesa, os seus olhos fixos na madeira polida. Ela serviu a água a Dom Vincenzo primeiro. A sua mão estava firme, um pequeno milagre. Ela moveu-se para servir Nico. Então, Dom Vincenzo disse, a sua voz um murmúrio baixo como cascalho num túmulo. Ele não estava a falar inglês. Não estava sequer a falar italiano correto. Ele estava a falar o dialeto profundo, gutural, quase com inflexão árabe de Palermo, disse ele, gesticulando com desdém para a sala opulenta. Tudo isto é teu. Nico enrijeceu. Sim, pai, ele respondeu num italiano mais limpo e acadêmico, o seu sotaque americano detetável. Eu construí-o para a família. O lábio de Dom Vincenzo curvou-se num pequeno, quase imperceptível, desdém. Ele odiava o italiano limpo. Era a língua dos políticos em Roma que os roubavam. Não era a língua do seu povo. Tu construíste isto, disse o Dom em siciliano com dinheiro americano. É mole como tu. O rosto de Nico endureceu. Os tempos são diferentes, pai. Os tempos não mudam, rosnou o Dom. Os homens mudam. Tornam-se fracos. Ele virou o olhar para os tenentes do seu filho. Rodeiaste de crianças. Luca Rinaldi, a serpente, sorriu o seu sorriso untuoso. Com todo o respeito, Dom Salvatore. O nosso alcance é global. Temos interesses em... Dom Vincenzo levantou uma única mão manchada de idade. O silêncio caiu. Ele não tinha dado permissão a Luca para falar. O sangue do consigliere escoou do seu rosto. O Dom olhou à volta da mesa. Ele parecia profunda e profundamente desapontado. Sentia-se um estranho, rodeado por homens que tinham esquecido as suas raízes. Ele afastou o copo de água com desgosto. Água. Como uma criança, murmurou em dialeto. Ele olhou para cima, os seus olhos negros pousando em Alesia, enquanto ela estava junto à parede, à espera de ser dispensada. Ele viu-a apenas como uma peça de mobília. Ele latiu para ela, não para o seu filho. Vinho tinto, um que saiba a terra, não a fumo. Imediatamente. Alesia congelou. Este era o momento, o ponto de viragem de toda a sua vida. Ela devia ter acenado, aterrorizada, e chamado Robert. Ela devia ter sido invisível. Mas as palavras que ele proferiu eram a língua da sua avó, a língua dos seus pesadelos de infância e das suas canções de embalar secretas, a língua que ela não falava em voz alta há uma década. Nico, envergonhado, começou a traduzir. Ele quer vinho.
Tinto. Ele, eu ouviu, Alésia disse. A sua voz era suave, mas cortou o fumo do charuto como uma navalha. A cabeça de Nico virou-se bruscamente para ela. Luca e Marco encararam-na. Alésia deu um passo à frente, afastando-se da parede. Ela já não era um fantasma. Olhou diretamente para os olhos negros e impiedosos de Dom Vincenzo Salvatore. Ela inclinou a cabeça não num arco servil, mas num gesto de respeito formal e antigo, e então, no mesmo dialeto puro, baixo e gutural de Palermo que o próprio Dom usara, ela respondeu: Bom dia, Dom Vincenzo. O efeito foi instantâneo. Foi como se uma granada tivesse sido silenciosamente atirada para a mesa. Se Alésia tivesse puxado uma arma, a reação não poderia ter sido mais imediata. Marco Galo, o touro, um homem que notoriamente sobrevivera a um carro-bomba, estremeceu, a mão caindo para a arma debaixo do casaco. O sorriso escorregadio de Luca Rinaldi desapareceu, substituído por uma máscara de puro choque reptiliano, a sua boca ligeiramente aberta. Nico Salvatore empalideceu. A sua incredulidade era absoluta. Ele olhou para Alésia como se ela tivesse subitamente crescido uma segunda cabeça. Ele olhou para esta empregada de mesa tímida, esta rapariga que mal registrara como uma humana, esta criatura que limpava as suas migalhas e ouvia o impossível. Não era apenas que ela falava o dialeto, era como ela o falava, não com a língua desajeitada e hesitante de um estudante. Ela falava com a essência, a autenticidade que o Dom acabara de exigir. A sua pronúncia era impecável, evocando os becos estreitos e ensolarados de Palermo, o sal do mar, o sangue no solo. Era uma língua de segredos, destinada a excluir o mundo exterior, e ela falava como se tivesse nascido para isso. Mas foi a reação de Dom Vincenzo que segurou a sala num torno. O velho não se tinha movido, nem um músculo, mas os seus olhos, que tinham estado opacos de desdém, de repente acenderam-se. Tornaram-se afiados, focados e letais. Ele olhou para Alésia, o seu olhar tão intenso que era um peso físico, prendendo-a no lugar. O coração de Alésia era um pássaro preso contra as costelas, mas ela sustentou o seu olhar. Ela tinha saltado do penhasco. Não havia volta a dar. Ela continuou no dialeto, a sua voz firme, respeitosa, mas infundida com uma força que desmentia as suas mãos trêmulas. O meu nome é Alésia. É uma verdadeira honra servi-lo esta noite. Ela então acrescentou a frase que quebrou o silêncio. Lembrou-me do vinho que um homem de respeito gosta, um vinho da nossa terra, um que não abandonou as suas raízes. Foi um eco direto e impressionante da própria queixa do Dom. Ela não o tinha apenas compreendido. Ela tinha concordado com ele e, ao fazê-lo, tinha sutilmente validado o seu desgosto com a suave sala americana. Nico Salvatore, fluente em italiano de sala de reuniões, mas um turista desajeitado no dialeto do pai, entendeu o suficiente para saber que tinha acabado de ser insultado pela sua própria empregada de mesa e, pior, o seu pai tinha acabado de ser elogiado por ela. Que raio é isto? Nico disparou em inglês, a sua voz um rosnado baixo. Alésia, sai! Alésia não olhou para ele. O seu foco era absoluto. Era apenas no Dom. Dom Vincenzo levantou um único dedo enrugado, silenciando o filho sem um olhar. O queixo de Nico cerrou-se, um músculo a tremer na bochecha. Ele tinha sido publicamente desautorizado. O velho Dom inclinou-se para a frente. O silêncio na sala era tão profundo que Alésia conseguia ouvir o estalido dos pavios das velas. Ele falou, a sua voz mais suave agora, mas infinitamente mais perigosa. Tu, pequenina. Ele estudou o seu rosto, os seus olhos estreitando-se. De onde vens? Quem te ensinou a falar assim? Esta não é a língua de uma empregada de mesa. Ele estava a atestá-la. Ele estava a perguntar pela sua linhagem, a sua cidade, a sua família.
No mundo deles, esta era a única pergunta que importava. Alésia sabia que estava em andar na corda bamba sobre um desfiladeiro. Ela tinha de lhe dar uma resposta que fosse ao mesmo tempo verdade e mentira. Venho daqui, Dom Salvatore, ela respondeu em siciliano. Mas a minha avó era de Corleone. Ela nunca me falou uma palavra de inglês. Ela dizia que as palavras antigas tinham mais poder. Ela ensinou-me a respeitar os homens que, como o vinho, não abandonaram as suas raízes. Corleone. O nome pairava no ar, denso com uma história de sangue e ferro. Era um nome de respeito, um coração das velhas tradições. A expressão do Dom era ilegível. Ele viu o seu simples uniforme preto, o seu rosto limpo e sem adornos, e a inteligência ardente e aterrorizada nos seus olhos. Ele viu uma contradição que o fascinava. Luca Rinaldi, recuperando a compostura, decidiu intervir. Ele viu uma ameaça potencial, uma variável desconhecida. Patri, disse Luca, tentando o dialeto e falhando, a sua voz soando fina e fraca depois da dialésia. Ela é uma serva, está a jogar um jogo. Talvez tenha aprendido algumas frases para se insinuar. O Dom rugiu. A palavra estalou como um chicote. Luca estremeceu como se tivesse sido atingido. Os olhos de Dom Vincenzo nunca deixaram Alésia. Ele viu o sutil desprezo na sua expressão enquanto olhava para Luca. O desprezo de um verdadeiro falante por um impostor. Um sorriso reptiliano lento espalhou-se pelo rosto do velho Dom. Não era um sorriso gentil, era um sorriso de descoberta, de aquisição. Tu, ele disse a Alésia, apontando um dedo, tu trarás o vinho, o que escolheres, e tu o servirás. Ele então olhou para o seu filho Nico. E esta pequenina, ela servirá à minha mesa. Só ela pelo resto da noite, compreendes? Nico Salvatore, o tridente, o rei de Nova York, só conseguiu acenar. Sim, pai. O Dom acenou com a mão dispensando o seu filho e os seus tenentes. Mas não, Alésia. Saiam todos vocês. Quero falar com a rapariga. Quero saber sobre o vinho. A ordem foi uma bomba tática. Ele tinha dispensado o seu próprio filho, o Dom de Nova York, mas manteve a empregada de mesa. Foi uma humilhação calculada, uma demonstração de poder absoluto. O rosto de Nico era uma máscara de fúria fria. Ele levantou-se. Luca e Marcos seguiram-no, os seus rostos uma mistura de confusão e raiva. Saíram da sala, deixando o homem mais poderoso da máfia sozinho com a empregada de mesa tímida. A porta pesada clicou e fechou. Alésia estava sozinha com Dom Vincenzo Salvatore. Ele gesticulou para a cadeira ao lado dele, a cadeira do seu filho. Sentate, ele comandou em siciliano. As suas pernas pareciam água, mas ela fez o que ele disse. Ela sentou-se à mesa, uma serva no lugar de poder. O velho Dom inclinou-se para trás, os seus olhos antigos escrutinando-a, desvendando as suas camadas. A rapariga de Corleone, ele ponderou, a sua voz um ronronar de predador. É uma cidade de fortes segredos. E tu, Alésia Bianchi, estás cheia deles. Agora, diz-me, quem és tu? A sala de jantar privada no Il Sovrano foi projetada para ser a prova de som. Fora daquela porta, Nico Salvatore andava de um lado para o outro, a sua fúria controlada irradiando em ondas. Ele estava humilhado, confuso e perigosamente intrigado. O seu pai, o homem que ele passara a vida a tentar impressionar, tinha o expulsado do seu próprio santuário interior em favor de uma empregada de mesa. Lá dentro, o silêncio era um animal diferente. Era o silêncio paciente e antigo de um predador. Alésia sentou-se na beira da luxuosa cadeira de veludo carmesim, as costas retas. Ela já não era uma empregada de mesa. Ela era uma jogadora num jogo para o qual se tinha treinado toda a vida. Eu sou como disse Don, ela respondeu no dialeto profundo. O meu nome é Alésia Bianchi. A minha avó era Angélica das Colinas, perto de Corleone.
Ela estava a alimentar-lhe uma verdade curada. A sua avó chamava-se Angélica. Ela era daquelas colinas. Mas Bianchi era uma mentira. Era o nome de um fantasma, um nome que ela adotara para apagar o seu próprio. Angélica, Vincenzo ponderou, batendo com a bengala no chão de mármore. Conheci muitos de Corleone, a família Bianchi. Não me lembro deles. Eram agricultores, padeiros? Não eram nada, Dom, disse Alesia, baixando os olhos. Não eram amici nostri, amigos nossos. Eram apenas pessoas. Ela fugiu para a América depois da guerra sem nada. Ela morreu quando eu era jovem. E ela ensinou-te a língua dos reis, Vincenzo concluiu, o seu olhar afiado. Ela ensinou-te respeito, uma lição que o meu filho, com todos os seus edifícios altos e fatos caros, parece ter esquecido. Ele estava a usá-la. Ele já abaitava a usar como arma contra o seu próprio filho. Alésia entendeu isso. Era a primeira jogada no seu próprio jogo. Ela ensinou-me que as raízes são tudo o que importa, Alessia disse suavemente. Ela disse, uma árvore sem raízes é apenas um pedaço de madeira à espera de ser queimado. Os olhos de Vincenzo flamejaram. Aquilo era um provérbio antigo. Um provérbio muito antigo. Ele não o ouvia há 30 anos. Uma súbita e fria suspeita entrou na sua mente. Ele olhou para o rosto dela. Realmente olhou para ela, procurando além da sua juventude e dos seus traços simples. Ele estava à procura de um fantasma. Os teus olhos, ele sussurrou, mais para si do que para ela. Qual era o nome de família da tua avó antes de casar? O coração de Alésia parou. Esta era a pergunta a que a poderia matar. Eu não sei, Dom. Ela nunca falou disso. Ela dizia que era um nome de tristeza. Vincenzo olhou para ela por um longo e agonizante minuto. Ele viu o tremor no seu pulso, a forma como a sua mão, repousando na mesa, estava perfeitamente imóvel. Também. Ainda assim, ele suspeitou que ela estava a mentir, mas ele estava cativado pela qualidade da mentira. Vai, ele disse abruptamente, a sua voz dura novamente. Traz-me o vinho, o que prometeste, o que tem raízes. Alésia levantou-se. Ela deu-lhe o mesmo aceno respeitoso. Sim, Dom Vincenzo. Ela caminhou até a porta, a sua coluna rígida. Quando a sua mão tocou na maçaneta de latão, ele falou novamente. De agora em diante, pequenina, não serves mais ninguém. Não és uma empregada de mesa. És a minha tradutora. A língua americana do meu filho é um insulto. Tu serás a minha voz. Ela acenou, não ousando falar, e saiu pela porta. O corredor parecia uma zona de guerra. Nico estava lá, como ela sabia que estaria. Luca e Marco estavam a 3 metros atrás dele, tentando parecer casuais e falhando. Nico agarrou-lhe o braço. O seu aperto era de aço. Virou-a e atirou-a contra o papel de parede aveludado. O seu rosto bonito estava escuro com uma raiva que era parte ciúme, parte suspeita. Que jogo estás a jogar? Ele sibilou em inglês. Quem és tu? O que lhe disseste? Alésia tinha enfrentado o capô de Tutti e Capi. O filho dele, com todo o seu poder, era apenas uma sombra. Ela olhou para a mão no seu braço. Então olhou para os seus olhos frios e cinzentos. A empregada de mesa tímida tinha desaparecido. A mulher que acabara de sobreviver ao Dom estava no seu lugar. Tira a tua mão de mim, Dom Salvatore, ela disse. A sua voz era calma, mas não era suave. Nico ficou tão surpreendido que o seu aperto afrouxou por uma fração de segundo. Foi tudo o que ela precisou. Ela libertou o braço com um puxão. Não estou a jogar nenhum jogo, ela disse, a sua voz clara e forte. Estou aqui para servir. O teu pai fez-me uma pergunta. Eu respondia numa língua que ele respeita. Ela deixou a farpa pairar no ar. Tu não és ninguém, Luca Rinaldi desdenhou, dando um passo à frente. Uma ratinha. O que lhe disseste? Alésia virou o seu olhar para Luca. Eu disse-lhe a verdade, consigliere.
Talvez devesses tentar. Ele poderá achar refrescante. O rosto de Luca ficou roxo. Marco deu um passo, a mão cerrando-se num punho. Basta! Nico comandou. Ele olhava para a Alésia com olhos novos e confusos. O medo que esperava ver nela desaparecera. Tinha sido substituído por outra coisa. Algo que ele não via há muito tempo. Desprezo. O que ele queria? Nico exigiu, a sua voz tensa. Ele quer vinho, Alisia disse a alisar o uniforme. E eu serei a sua tradutora. Ele acha o teu italiano deficiente. Ela não esperou por uma resposta. Ela virou-se e caminhou pelo corredor em direção à adega, os seus passos medidos e confiantes. Ela deixou Nico Salvatore parado no corredor do seu próprio restaurante. Os seus dois homens mais perigosos ao seu lado, todos eles a olharem para ela, completamente e totalmente desalojados do seu eixo. Nico observou-a ir, a sua mente a correr. Quem era ela? Uma espiã de outra família, uma infiltrada? Uma simples empregada de mesa que por acaso conhecia um dialeto quase morto? Não, ele não acreditava em coincidências. Ele virou-se para Luca. A sua voz era gelo. Descobre quem ela é. Não quero dizer o nome dela. Quero dizer quem ela é. Quero saber onde nasceu. Quero saber o nome do cão da avó dela. Quero saber o que comeu ao pequeno almoço. Quero tudo agora. Luca Rinaldi, a serpente, acenou. Considera o feito, chefe. Mas enquanto Luca se afastava, um novo pensamento entrou na sua mente. O Dom tinha gostado desta rapariga. O Dom era do velho mundo. Se esta rapariga fosse especial, ela poderia tornar-se um novo centro de poder. Uma ameaça à sua posição. Luca decidiu que não iria apenas descobrir quem ela era. Ele encontraria uma forma de a usar. Ou, se necessário, uma forma de a remover. Alesia entrou na adega cavernosa. O ar frio, um bálsamo na sua pele em brasa. Ela encostou-se a uma prateleira de bordô inestimáveis, as suas pernas finalmente a ceder. Ela estava a tremer da cabeça aos pés. Ela tinha conseguido. A fase 1 estava completa. Ela tinha a atenção do Dom. Ela pensou no rosto de Dom Vincenzo a escrutinar o seu. Ele estava à procura do fantasma. Ele estava à procura da família Rossi. Ele estava à procura do seu passado. Ele vai encontrá-lo, ela sussurrou no ar fresco e úmido. E será o fim dele. Ela selecionou uma garrafa, um Talce de 1985, um vinho profundo, terroso, poderoso do sul, um vinho com raízes. Recompôs-se, pegou na bandeja de prata e voltou para o covil do leão, pronta para o próximo movimento. Nos 3 dias seguintes, o Il Sovrano foi uma corte em fluxo. A dinâmica de poder tinha sido estilhaçada. Alésia já não era Alésia Bianchi, a empregada de mesa. Ela era l'ombra do Dom, a sombra do Dom. Ela estava ao lado de Dom Vincenzo desde o momento em que acordava até se retirar. Ela assistia a reuniões com os capos de Nico, uma figura silenciosa de pé atrás da cadeira do velho, traduzindo o jargão de negócios moderno de Nico e as projeções trimestrais para o dialeto siciliano de sangue, território e honra. E ela traduzia as respostas do Dom. O meu pai diz. Ela afirmava a uma sala de assassinos endurecidos, a sua voz calma, que as vossas eficiências logísticas soam como as desculpas de um homem que tem medo de sujar as mãos. Ele pergunta se esqueceram que a lealdade não se encontra num balanço. Os homens de Nico começaram a desprezá-la. Ela era o vaso para as críticas do velho Dom, e a sua entrega perfeita e respeitosa tornava tudo ainda mais exasperante. Luca Rinaldi observava com uma intensidade venenosa. A sua investigação sobre a identidade de Alessia Bianchi não rendeu nada. A mulher não tinha passado, nem família, nem redes sociais, nem histórico de crédito antes de há 2 anos. Ela era, tal como o seu nome falso sugeria, branca, uma tela em branco, um fantasma. Nico, no entanto, era uma história diferente.
A sua fúria tinha coalhado numa obsessão complexa e perigosa. Ele observava. Ele observava a forma como ela se movia, a forma como falava com o pai dele, com um respeito que ela nunca lhe concedia. Ele observava a forma como o pai, por sua vez, parecia relaxar à volta dela, falando dos seus olivais em Palermo, fazendo-lhe perguntas sobre dias de santos obscuros. Nico deu por si a ouvir o som do dialeto. Era uma língua que ele sempre associara à desaprovação do pai, mas dos lábios dela soava diferente, antiga, melódica. Ele encurralou-a na terceira noite. O seu pai finalmente tinha se retirado. Alésia estava na pequena sala dos funcionários, desprendendo o cabelo, as longas ondas escuras caindo pelas costas. Ela pensou que estava sozinha. A porta trancada. Ela virou-se. Nico Salvatore estava ali, encostado à ombreira da porta, sem o casaco do fato, a gravata desapertada. A máscara de CEO tinha desaparecido. Ele parecia o brigão de rua que realmente era. O espetáculo acabou, ele disse, a sua voz baixa. Sem público, sem pai, apenas tu e eu. A mão de Alessia instintivamente foi para o cachifo atrás dela, onde guardava a mala. Eu não sei o que queres dizer, Don. Ele deu um passo mais perto. A sala era minúscula, cheia do cheiro a sabão industrial e do seu cheiro tênue e limpo. Divertestete, não foi? Fazendo-me parecer um tolo na minha própria casa, humilhando-me à frente dos meus homens. Eu fiz apenas o que o teu pai comandou, Alésia disse, levantando o queixo. O meu pai é um velho, obcecado com o passado. Nico rosnou, dando mais um passo. Ele estava perto o suficiente agora para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Ele vê uma rapariga bonita, que sabe falar a sua língua morta, e ele está encantado. Mas eu não estou. Eu vejo uma mentirosa. Que queres, Sr. Salvatore? Eu quero a verdade. A investigação de Luca não encontrou nada. Alésia Bianchi não existe. Então fiz a minha própria investigação. O sangue de Alésia gelou. Eu não procurei por Bianchi, ele disse, os seus olhos cinzentos fixando-a. Eu procurei por Angélica de Corleone. Procurei por mulheres que fugiram da Sicília no final dos anos 90 que tiveram um filho. E encontrei um nome que deveria ter sido apagado. Um nome que não é falado na presença da minha família há 30 anos. Ele estava tão perto agora que estava quase a sussurrar. Encontrei um registro de uma mulher chamada Angélica Rossi, que entrou na América através de uma organização de caridade, grávida, alegando que o marido tinha morrido num acidente agrícola. Ela morreu na pobreza em Queens, mas o seu filho sobreviveu. Alésia mal respirava. O nome tinha saído. Rossi. Esse nome não significa nada para mim, ela mentiu. Mas a sua voz tremeu. Mentirosa, ele sussurrou. Eu conheço esse nome. Todo mafioso na Sicília conhece esse nome. A família Rossi. A única família que alguma vez fez a geração do meu pai tremer. A família que os associados do meu pai aniquilaram. Aniquilaram. Todo homem, mulher e criança, ou assim pensavam. Ele estendeu a mão e com um único dedo colocou uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. A pele dela ardeu ao seu toque, mas ela estremeceu como se ele a tivesse atingido. Eles perderam uma, ele respirou, os seus olhos traçando as suas feições. Perderam uma menina. E agora olho para ti e vejo. Não tens os olhos da tua avó, tens? Tens os olhos do teu avô. Dom Franco Rossi, o maior rival do meu pai. A fachada de Alessia desmoronou-se. O terror, a dor e a raiva branca e quente de uma vida inteira inundaram o seu rosto. O meu nome completo, ela cuspiu, a sua voz densa de veneno, é Alésia Costanza Rossi, e o teu pai é um açougueiro, um matador. Ele assassinou o meu avô. Ele assassinou os meus tios.
Ele ordenou a morte da minha mãe enquanto eu estava no seu ventre. Ele roubou a nossa terra, a nossa honra e o nosso nome. Nico cambaleou para trás como se ela o tivesse empurrado fisicamente. A confirmação atingiu-o como um comboio de carga. Isto não era uma espiã. Isto não era um jogo. Isto era uma vendetta. Estás aqui por vingança, ele afirmou. Não era uma pergunta. Estás aqui para o matar. Ele merece morrer, ela sussurrou, lágrimas de fúria traçando caminhos pelas suas bochechas. Ele merece morrer pelo que fez à minha família, a minha mãe, que passou a vida inteira a esfregar chãos e a olhar por cima do ombro, aterrorizada que os cães dele nos encontrassem. Então o dialeto, o ato de timidez, era tudo uma armadilha para se aproximar dele. Era a única arma que me resta, ela chorou, a sua voz a quebrar-se. A língua que ele usou para roubar o meu passado é a língua que eu usarei para acabar com o seu futuro. Nico olhou para ela, a sua mente num turbilhão. Ela era magnífica, ela era aterrorizante. E ela era, por todas as leis do mundo deles, a sua inimiga jurada. Ele era obrigado pela Omertá a matá-la ali onde estava. A vida do seu pai estava em jogo. Mas enquanto ele olhava para ela, tremendo com uma raiva que igualava a sua, ele não sentiu dever. Ele sentiu admiração e outra coisa, uma atração sombria e possessiva que ele vinha a combater há 3 dias. Ele também tinha vivido a vida inteira na sombra do seu pai, sufocado pelas velhas tradições que ele não compreendia completamente. E ali estava uma mulher que tinha dominado essas tradições não para as servir, mas para as destruir. Ele vai descobrir-te, Nico disse, a sua voz rouca. Ele não é um tolo. Ele já está desconfiado. Ele está à procura do fantasma Rossi. Ele vai juntar as peças. Deixá-o. Alesia disse, limpando o rosto. Não tenho medo dele. Tu devias ter. Nico deu um passo, fechando a distância novamente. A energia entre eles era elétrica, uma mistura de ódio e uma atração volátil e inegável. Ele é o meu pai. O meu dever é para com ele. Eu devia sair por aquela porta e dizer-lhe que há uma Rossi na casa dele e deixá-lo meter uma bala na tua cabeça. Então faz, ela desafiou, os seus olhos escuros a brilhar. Ou és tu, como ele disse, demasiado mole. Essa foi a faísca. Nico moveu-se tão rápido que ela não teve tempo de reagir. Ele não a bateu. Ele não a agarrou. Ele pressionou-a contra os cacifos, uma mão a escorar o metal junto à cabeça dela, o corpo dele a enjaular o dela. O rosto dele estava lá centímetros do dela. Não, ele sussurrou, nunca me chames mole. Ela conseguia sentir o uísque no seu hálito, ver o conflito nos seus olhos cinzentos tempestuosos. Ele era o filho do assassino da sua família. E ela nunca se sentira tão viva. Qual é o plano, Alésia? Rossi, ele murmurou. Uma faca? Veneno no vinho dele? Afinal, és tu que o serves. Não queres saber? Ela respirou. Eu acho que sim. O seu olhar desceu para a boca dela. Porque eu tenho um problema. Metade de mim sabe que te tenho de matar e a outra metade quer ver-te ter sucesso. Antes que ela pudesse processar a traição nas suas palavras, a porta da sala dos funcionários tilintou. Uma chave deslizou na fechadura. Nico e Alesia saltaram, as suas expressões mudando para uma fria neutralidade. A porta abriu-se. Luca Rinaldi estava ali, um sorriso fino e triunfante no rosto. Ele segurava um pequeno envelope de manila na mão. As minhas desculpas, chefe, Luca disse. Os seus olhos deslizando de Nico para a Alesia e de volta, notando a sua proximidade e os seus rostos corados. Mas o meu associado em Palermo finalmente conseguiu. Pensei que irias querer ver isto imediatamente. O sorriso de Luca alargou-se. Ele bateu no envelope. É engraçado o que se encontra quando se deixa de procurar Bianchi e se começa a procurar fantasmas. Encontrei uma velha certidão de batismo de uma Alésia Costanza Rossi e uma fotografia do seu avô,
Dom Franco. Ele puxou a velha fotografia a preto e branco do envelope e segurou-a. Então olhou para Lésia. A semelhança é estranha. Os olhos de Luca encontraram os de Nico. O desafio era claro. Luca também tinha encontrado a verdade. Então, chefe, Luca disse, a sua voz escorrendo lealdade falsa. O que fazemos com a última dos Rossi? A sala dos funcionários, que acabara de ser um crisol de confissão, tornou-se instantaneamente um bloco de carrasco. O rosto de Nico Salvatore era ilegível. Ele tinha sido apanhado. Apanhado a confrontar a sua inimiga. Apanhado a hesitar. Luca Rinaldi, a serpente, sabia que tinha o seu chefe encurralado. A sua lealdade nunca foi a Nico, mas a Omertá, o código de ferro do velho mundo. E a Omertá exigia apenas uma coisa para um Rossi que ameaçasse um Salvatore: a morte. Ela é uma espiã, Luca lhe afirmou, a sua voz ressoando com autojustiça. Ela enganou-te. Enganou o teu pai. Ela está aqui para assassinar o Dom. Alesia manteve-se firme, a sua mente a correr. A reação de Nico era tudo. Ele iria salvá-la? Iria condená-la? Nico olhou para Luca, os seus olhos cinzentos tão frios como um túmulo de inverno. Fizeste um bom trabalho, Luca. Encontraste o rato. O coração de Alesia despencou. Rato. Ele estava a tomar partido do seu consigliere. Ele estava a tomar partido do seu sangue. Claro, chefe, Luca disse inchando. Vou pedir ao Marco para a levar ao rio. Ninguém saberá. A voz de Nico era calma. Mas parou Luca a seco. Não vais pedir ao Marco para fazer nada. Nico disse lentamente, voltando a vestir o casaco do fato, a endireitar os punhos. Ele era o Dom novamente. Não vais dizer uma palavra sobre isto, nem ao Marco e especialmente não ao meu pai. O sorriso de Luca vacilou. Chefe, com todo o respeito, ela é uma Rossi, é uma vendetta, é a minha decisão, Nico estalou. Esta é a minha cidade, o meu restaurante e o meu pai. Eu vou tratar disto. Cuidar dela. Luca estava incrédulo. Nico, ela é uma ameaça. A vida do Dom é a minha preocupação. Nico rugiu, agarrou Luca pelas lapelas e, tirando-o contra os cacifós, a mudança de poder foi violenta e total. Escuta-me, consigliere. Tu és leal a mim, não ao meu pai, não às velhas tradições. Eu dou as ordens. Vais voltar lá para fora. Vais esquecer esta fotografia e vais esquecer o nome dela. Se disseres uma palavra disto a alguém, eu próprio te cortarei a língua. Compreendeste? Luca, pálido e os seus olhos arregalados com um novo medo, acenou. Sim, sim, Dom. Bom, agora sai. Eu estou a tratar dela. Nico libertou. Contudo, Luca, humilhado e a ferver de raiva, deu a Alesia um último olhar venenoso antes de sair da sala e fechar a porta. A tranca clicou. Eles estavam sozinhos novamente. Por quê? Alesia respirou, o seu corpo tremendo de adrenalina. Devias tê-lo deixado levar-me. Eu dissete, Nico disse, virando-se para ela. A energia perigosa tinha voltado, mas era diferente. Estava focada. Metade de mim quer ver-te ter sucesso. Estás a cometer traição, ela sussurrou. Contra o teu próprio pai. O mundo do meu pai está a morrer, Nico disse, a sua voz rouca com uma vida inteira de frustração. Ele senta-se na sua vila siciliana, a julgar-me por ser mole enquanto eu gerencio um império global. Ele fala de honra e sangue, mas é apenas um homem agarrado a um passado que já se foi. Tu és a primeira coisa que faz sentido em anos. Do que estás a falar? Esta vendetta, ele disse, andando de um lado para o outro na pequena sala. A Grande Guerra de 89, o Massacre Rossi. Eu cresci a ouvir falar dela. Foi a fundação do nosso poder. A história era que o teu avô, Dom Franco Rossi,
traiu o meu pai e o meu pai agiu. Ele assassinou-os. Alésia cuspiu. Sim, ele assassinou-os. Ele aniquilou uma linha inteira. Sabes como é isso? Ser filho disso. Saber que toda a tua vida, a tua riqueza, este restaurante é construído sobre os ossos de crianças. Alesia ficou atordoada em silêncio. Este não era o homem que ela planeara odiar. Eu vivi com essa dívida de sangue toda a minha vida. Nico continuou, a sua voz baixando. Eu tenho pago pelos seus pecados. E então tu entras, o único fantasma que ele perdeu. Não estás aqui apenas pela tua vingança, Alésia. Estás aqui pela minha. A tua vingança? Eu odeio, Nico sussurrou, a confissão pairando no ar. Eu odeio o que ele representa. Eu odeio que ele nunca me veja como nada além de um americano mole. Ao proteger-te, ao deixar-te chegar perto dele, estou finalmente a escolher o meu próprio lado. Alésia viu a verdade. Ele era tão prisioneiro quanto ela. Eles estavam ambos aprisionados pelo mesmo homem, pela mesma história sangrenta. O que... Qual era o teu plano? Ele perguntou. Veneno? Uma faca? Alésia abanou a cabeça. Ela caminhou até ao seu cacifo e abriu-o. Tirou a sua mala de lá. Ela não pegou numa arma. Ela pegou num pequeno diário encadernado em couro e num gravador de voz digital. A minha mãe morreu no ano passado, Alésia disse, a sua voz grossa. Mas antes de o fazer, ela contou-me tudo. Ela escreveu tudo. Os nomes, as datas, as traições. O meu plano não era matá-lo. Não a princípio. Então o quê? Eu queria destruir o seu legado. Eu queria uma confissão. Eu tenho-o servido, ganhando a sua confiança, deixando-o falar sobre os velhos tempos. Eu tenho-o gravado. Ela levantou o pequeno aparelho. Eu queria que ele admitisse com as suas próprias palavras o que ele fez. Eu ia entregá-lo a todos os jornais, a todos os procuradores federais. Eu não ia apenas meter-lhe uma bala. Eu ia queimar todo o seu mundo até o chão. Apagar o nome Salvatore. Assim como ele apagou o nome Rossi. Nico olhou para o gravador, depois para ela. A sua admiração era palpável. Isso é muito mais brutal do que uma bala. É o que ele merece, morrer numa prisão americana fria, sem nome e sem honra. Essa, ela disse, os seus olhos a arder, é a vingança siciliana. Nico ficou em silêncio por um momento. Não vai funcionar. O quê? O meu pai é demasiado inteligente. Ele nunca, jamais confessará isso. Ele levará esse segredo para o túmulo. Ele nunca te dará a satisfação. Ele vai, Alésia insistiu. Ele é velho. Ele é nostálgico. Ele gosta de mim. Ele gosta de uma serva, Nico corrigiu. No momento em que ele suspeitar que és uma igual, ele esmagar-te-á. E temos um novo problema. Luca, Alésia disse, o nome com sabor a cinza. Luca. Nico acenou. Ele não é leal a mim. Eu vejo isso agora. Ele é leal à ideia do meu pai. Ele é um fanático do velho mundo. Ele não a levará ao rio, mas ele irá 100%. Irá ao meu pai. Ele esperará pelo momento perfeito, quando eu não estiver lá, e ele irá a esporte. Ele salvará o Dom e no processo provará que sou um traidor por hesitar. Então estamos perdidos, Alésia sussurrou, afundando-se no banco. Ele matará os dois. Não, Nico disse. A decisão tinha se instalado nos seus olhos. O conflito tinha desaparecido. Não estamos perdidos. Tu tinhas razão. O teu plano é demasiado limpo, demasiado americano. Não consegues uma confissão. Não consegues expô-lo. Só há uma maneira de isto acabar. Ele enfiou a mão no casaco e, pela primeira vez, Alésia viu a arma que ele sempre carregava. Uma elegante bereta preta numa coldre de ombro. O velho caminho, Nico disse, a sua voz monótona. Uma dívida de sangue deve ser paga com sangue. Tu não pode matá-lo. És uma empregada de mesa e ele está rodeado de guardas. Mas eu... Ele olhou para ela.
o seu rosto uma máscara de sombria resolução. Eu posso. Alesia olhou para ele. Tu farias? Matarias o teu próprio pai? O meu pai morreu há 30 anos naquele massacre, Nico disse. O homem lá em cima é apenas um monstro. Vieste aqui para acabar com a linhagem Salvatore. Ótimo, vamos acabar com isto juntos esta noite. O plano foi forjado na luz fria e estéril da sala dos funcionários. Uma jogada desesperada nascida do ódio mútuo. Era simples e era suicida. Nico, esposo. A sua voz um sussurro baixo e urgente. O meu pai está no Pierre. Ele é velho, mas é uma fortaleza. Ele tem as suas duas sombras pessoais. Homens de Palermo que morreriam antes de deixar alguém o ferir. Eles não te deixarão chegar perto dele. Mas eles te deixarão entrar, Alesia disse, a sua mente já 2 passos à frente. Eles me deixarão entrar, Nico confirmou. Ele está à minha espera para uma reunião final, para discutir o futuro da família agora que a sua inspeção terminou. Vou dizer-lhe que tenho uma proposta tão sensível que só confio em ti para a negociar. Usarei o teu dialeto como a chave. Ele ficará desconfiado, Alesia retorquiu. Ele será arrogante, Nico respondeu. Ele verá como eu finalmente me curvo aos seus costumes, usando uma verdadeira tradutora siciliana. Ele deixar-te-á entrar. Uma vez que a porta esteja fechada, somos 2 contra 1. As suas sombras estarão no corredor. Eles são bons, mas não são mais rápidos que uma bala. Ele fez uma pausa, os seus olhos cinzentos fixando-se nos dela. A confissão posta a nu. Eles ouvirão o tiro. Eles arrombarão a porta. Encontrarão-no morto e encontrar-nos-ão. E o que acontece então? Alesia sussurrou. Eu sou o filho dele, o herdeiro dele. A omertá proíbe o parricídio, mas exige vingança por um dom. Vou dizer-lhes que foste tu a assassina, um fantasma Rossi, que nos enganaste a ambos, e fui forçado a matar-te depois de teres baleado o meu pai. Ele não hesitou. Consolido o meu poder. Tornou-me o Dom. A vendetta termina. Saio sozinho. E tu tornaste a vilã na minha nova lenda. Alesia olhou para ele. A frieza da sua traição, uma bofetada fresca. Não. O quê? É a única maneira de ambos não. Tu sabes, a sua voz era calma, mas inquebrável. Não serei o teu bode expiatório. Não trocarei o reinado de um monstro pelo de outro. Não sou uma ferramenta para consolidar o teu poder. O meu nome é Alessis Costanza Rossi. Não morrerei como uma nota de rodapé na tua história. Faremos isto como iguais. Sairemos daquela sala juntos, ou ambos morreremos nela. Nico procurou no rosto dela, procurando uma fenda para o medo que esperava. Não encontrou nada além de ferro. Um sorriso lento e perigoso, um de admiração de sangue puro, tocou os seus lábios. Tu és mesmo do sangue do teu avô. Ele acenou. A decisão tomada. Certo, iguais. Vamos matá-lo e enfrentaremos os homens dele juntos. Será um massacre, mas estaremos livres ou estaremos mortos. De qualquer forma, a dívida será paga. Uma coisa, Alesia disse, a sua mente a correr. Luca, ele irá ao teu pai assim que não te encontrar. Ele expor-nos-á antes mesmo de entrarmos no carro. Não, ele não vai. Nico tirou o telefone, o polegar movendo-se com brutal eficiência. Ele enviou uma mensagem de texto para Marco, o touro-galo. Ele guardou o telefone. Acabei de mandar Luca numa viagem só de ida para um problema inexistente, Nico disse. Marco é um soldado. Luca é uma serpente. Marco odeia serpentes. Ele ficará emocionado por ter o consigliere a correr pelos cais por 3 horas enquanto ele garante o perímetro. É a única janela que teremos. Ele ofereceu a mão. Alesia Costanza Rossi, estás pronta para acabar com isto? Ela olhou para a mão do homem que era o seu inimigo mortal. O homem que acabara de se oferecer para ser o seu parceiro na traição.
Ela colocou a sua pequena mão trêmula na dele. Estou. A viagem até Alpierre foi silenciosa, um vazio de história não dita e propósito terrível. As luzes da cidade borravam-se pelas janelas fumadas do sedã de Nico. Cada uma potencial testemunha da sua conspiração. A penthouse era um palácio no céu, todo ouro e mármore, com vista para o pulmão escuro e extenso do Central Park. Dom Vincenzo sentava-se numa cadeira de espaldar alto junto à janela, um pequeno copo de amaro na mão. Parecia um rei antigo e cansado. Os seus 2 guarda-costas sicilianos, impassíveis e construídos como máquinas de venda automática, flanqueavam a porta. Eles olhavam para Alesia com aberta suspeita. Patri, Nico disse, inclinando a cabeça num perfeito falso gesto de respeito. Pedi a Alicia para se juntar a nós. Tenho uma proposta sensível, uma que me senti mais confortável em discutir na língua nostra. Vincenzo rosnou, os seus olhos encontrando os de Alesia. Então o passarinho tornou-se um papagaio. Ele acenou uma mão desdenhosa. Deixá-os entrar, esperem lá fora. Os guardas acenaram, fechando a porta pesada de carvalho. O clique da tranca soou como uma porta de cela a fechar. Eles estavam sozinhos. Nico e Alessia avançaram. O velho Dom virou-se na sua cadeira. Pai, Nico começou, a sua voz firme. Temos um problema. Uma questão de uma dívida de sangue que deve ser saldada. Os olhos de Vincenzo estreitaram-se. Que dívida? A dívida dos Rossi, Nico disse, a sua mão movendo-se lenta e deliberadamente dentro do casaco. O rosto do Dom não mudou, mas o seu corpo inteiro ficou rígido. Ele tinha sido um predador por 70 anos. Ele conhecia o cheiro de uma armadilha. O que disseste? Ele a encontrou, pai, Nico disse, a sua voz preenchendo-se com um poder frio e claro. A que tu perdeste. O fantasma de Palermo. Alesia deu um passo em frente para a luz da lâmpada. O tempo para jogos, para dialetos, para serviço tinha acabado. O meu nome, ela disse, a sua voz como gelo, é Alesia Costanza Rossi, neta de Franco Rossi, o homem que tu massacraste. O rosto do velho Dom, pela primeira vez, mostrou um vislumbre de choque genuíno e profundo. Ele não olhou para Alesia. Ele olhou para o seu filho. Tu, ele sussurrou, a sua voz vibrando com uma terrível nova compreensão. Tu trazes esta infâmia para a minha casa. Tu tomas o partido dela. Ela está aqui por justiça, Nico disse, e a sua mão já não estava no casaco. Estava fora, e nela estava uma elegante bereta preta, apontada diretamente ao coração do pai. Vincenzo olhou para a arma, olhou para o rosto do filho, olhou para o de Alessia, e então fez algo que nenhum deles esperava. Ele começou a rir. Não era um riso de alegria, era um som seco, rouco, terrível, como pedras a ranger umas contra as outras. Justiça, ele cuspiu. Vocês crianças, vocês vêm aqui com as vossas armas americanas e as vossas ideias americanas de justiça. Vocês não sabem nada. Eu sei que mataste a minha família, Alesia gritou, a sua compostura a quebrar-se. Eu não. O Dom rugiu, batendo o copo com tanta força que se partiu. Eu não dei a ordem para o massacre. Mentiroso, ela gritou. Foi Rinaldi. O Dom berrou, a sua voz ecoando 30 anos de raiva contida. Antônio Rinaldi, o pai de Luca. Ele era o meu consigliere. Ele era quem temia o teu avô. Nico e Alésia congelaram. Pensam que são os únicos com segredos? Vincenzo cuspiu, os seus olhos a arder. Franco Rossi, ele era o meu irmão de sangue. Juramos um juramento. Mas Antônio, ele era ambicioso. Ele queria as rotas comerciais que Franco controlava. Ele envenenou o meu ouvido, trouxe-me sussurros de traição, cartas falsas, informantes pagos que juravam que Franco estava a mover-se contra mim. Eu acreditei nele.
A voz do Dom quebrou-se, espessa de uma culpa antiga. Eu sancionei uma remoção, um único tiro, à moda antiga, uma morte com honra para o meu irmão. Mas Antônio, ele era um açougueiro. Ele usou o meu nome e levou os seus próprios homens. Ele não queria uma remoção. Ele queria a aniquilação. Ele queria o nome Rossi apagado da terra. Ele assassinou as crianças. Ele estava a tremer, o seu rosto roxo. Ele regressou a mim coberto de sangue e disse que os Rossi atacaram primeiro, que era uma guerra. No momento em que descobri a verdade, a mentira já era lenda. Eu era o Dom, e o meu poder foi construído sobre o pecado dele. Tive de usar a sua coroa de infâmia. Ele olhou para Alésia, os seus olhos cheios de uma terrível e antiga dor. Eu vi-o na primeira noite. Por que pensas que te mantive tão perto? Os teus olhos, tu tens os olhos dele. Os olhos de Franco. Eu não vi um fantasma. Eu vi o meu irmão. Eu sabia. Eu sabia que Deus te tinha enviado. Um julgamento depois de todos estes anos. De repente, a porta da suíte abriu-se de repente. Não eram os guardas. Era Luca Rinaldi, o seu rosto triunfante, flanqueado por dois dos seus próprios homens. Marco não estava em lado nenhum. Luca nunca tinha ido para Brooklyn. Ele tinha estado à espera. Então é verdade! Luca gritou, puxando a sua própria arma. O tridente e a Rossi a conspirar para matar o Dom. Eu sabia que eras mole, Nico. Eu sabia que eras um traidor. O impasse era absoluto. A arma de Luca estava apontada para Nico. A arma de Nico estava a tremer, ainda apontada para o pai. Alésia estava desarmada, apanhada entre 3 gerações de mentiras e sangue. Dom Vincenzo Salvatore olhou para o seu filho, o traidor. Ele olhou para Alésia, o fantasma do seu irmão. E então ele olhou para Luca, o filho do homem que verdadeiramente os tinha destruído a todos. O rosto do velho rei endureceu. Ele tinha feito a sua escolha. A cobertura estava violentamente silenciosa, o ar denso com o cheiro a sangue e finalidade. Uma batida forte ecoou do foyer. Está tudo bem? Nico Salvatore trocou olhares com Alésia. Este era o teste final. Ele respirou fundo, a dor pelo pai solidificando-se na autoridade do Dom. Ele abriu a porta. Os 2 guardas sicilianos corpulentos viram a carnificina, as suas mãos voando para as armas, enquanto os seus olhos pousavam em Alésia. Nico não esperou. Ele falou, e a voz que saiu não era a sua, mas a do pai, profunda, antiga e absoluta. Ele comandou no dialeto. Ele era um traidor como o seu pai. Ele veio para matar o Dom, o meu pai. A voz de Nico quebrou-se por um segundo perfeito e calculado. Lutou como um leão. Ele próprio matou a serpente antes que o seu coração cedesse. Ele gesticulou para Alessia. Ela salvou a minha vida. Ela salvou a honra da família. Era a verdade perfeita embrulhada na lenda da Omertá. Honrava o seu pai, condenava o traidor e protegia o seu futuro. Os guardas viram o seu novo dom, a sua autoridade forjada naquele momento. Eles inclinaram as cabeças. Dom Nico, nós servimolo. Depois de dar a ordem para limpar a desordem, Nico pegou na mão de Alessia. Eles saíram do hotel enquanto a primeira luz cinzenta da madrugada despontava sobre Manhattan. Eles estavam na beira do Central Park, a cidade calma. Acabou, ela sussurrou. A rixa sim, ele respondeu. O meu pai pagou a dívida. Estás livre, Alésia. As tuas terras na Sicília esperam. Podes ir para casa. Ela olhou para a linha do horizonte e depois para ele. A empregada de mesa tímida era um fantasma. A minha casa não é na Sicília, ela disse, a sua voz clara. É aqui. Nico viu o seu futuro. O meu pai queria uma rainha siciliana, ele disse, puxando-a para perto. Ele falou de uma nova família, uma aliança. Os Salvatore e os Rossi unidos.
Ele beijou-a, selando a nova dinastia. Na noite seguinte, Will Sovrano tinha um novo soberano. Dom Nico sentou-se na mesa 1. E à sua direita, no lugar de poder, sentou-se a sua rainha. E assim, a empregada de mesa tímida, Alessia Rossi, provou que as palavras antigas têm poder. Ela não apenas se vingou, ela reescreveu toda a história de duas famílias e encontrou um amor forjado em sangue e honra. A vendetta acabou, mas o reinado do novo rei e rainha está apenas a começar. O que achaste da estratégia de Alessia? A traição de Nico ao seu pai foi justificada? Ou a verdadeira reviravolta foi o ato final de Dom Vincenzo? Deixa-me saber a tua parte favorita nos comentários abaixo. Esta foi longa, e se ficaste comigo, és uma verdadeira lenda da narração. Muito obrigado por ouvires. Por favor, se gostaste deste drama, clica no botão de gosto. Ajuda o canal mais do que imaginas. Partilha essa história com um amigo que adore uma boa reviravolta. E o mais importante, subscreve o canal e toca no sino. Eu publico novas histórias longas todas as semanas e não vais querer perder o que vem a seguir. Obrigado novamente e até a próxima. Fica atento.